Olá pessoal, eu sou o Marcelo Brasileiro, de Vila Velha, no Espírito Santo, e eu estou entre os milhões e milhões de brasileiros que não conseguem entender como um presidente da República, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que conseguiu levar milhões de pessoas às ruas e praças, como ele não conseguiu vencer no primeiro turno. Como um presidente que conseguiu eleger ampla maioria no Senado, na Câmara, uma série de deputados estaduais aí por todo o país, ainda ficou alguns pontos abaixo do cachaceiro, do descondenado. Então hoje cedo me veio uma inspiração. Dessa inspiração surgiu uma ideia e eu quero compartilhar com vocês. Mas primeiro eu vou dizer uma coisa. A Lei 9.504 de 1997 é a lei que disciplina as eleições, é a lei que rege, tem o Código Eleitoral e essa lei de 97 que disciplina as eleições. E a Lei 9.504, ela previa que a urna eletrônica deveria fornecer um comprovante, o voto impresso auditável, um comprovante de quem você votou. A lei original previa isso. Só que eu não sei por que razão, em 2004, quando o Lula era presidente, essa lei foi alterada e o voto impresso auditável deixou de existir. E aí eu pensei o seguinte, nosso presidente moveu uma campanha em prol do voto impresso auditável. Aqui no Espírito Santo, Carlos Manato, a deputada federal Soraya Manato, uma série de companheiros, de valorosos patriotas, todo mundo lutou pelo voto impresso auditável, mas o TSE disse não. O TSE, sob as bênçãos do STF, disse não. Aí eu pensei uma coisa. Até uma água de coco, se você for tomar ali na esquina e passar a maquininha, você recebe o comprovante. Mas a bendita urna eletrônica do TSE não pode fornecer, né? Mas o que eu pensei aqui? Todo mundo já viu, todo mundo já sabe que o nosso presidente, ele tem alma de soldado, ele é capitão. Mas nós, das Forças Armadas, a gente costuma dizer que do soldado ao general, todos nós temos alma de soldado. E a gente costuma ter dizer, ó, simples como coisa de soldado. Então já repararam? O presidente Jair Bolsonaro, ele não usa uma caneta Montblanc, não usa uma caneta tinteiro. Ele usa uma caneta esferográfica como essa daqui, ó. Tão simples que ele é. E aí o que eu pensei? Nós não tivemos aí o voto impresso auditável. Mas todo eleitor, quando ele encerra a votação, ele recebe esse papelzinho aqui, ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu comprovante de votação, isso que comprova que ontem eu votei no primeiro turno. Então tá aqui o número do meu título, o meu nome, a minha seção, a minha zona eleitoral. Tá? E estão vendo que eu escrevi 22 aqui. Então qual a ideia que eu lanço? Você que se elegeu senador, você que se elegeu deputado federal, você que se elegeu deputado estadual, você que é pastor, você que é rabino, você que é padre, você que é religioso. E a gente tem que ter muito cuidado, porque se o PT ganhar, vai acontecer com as igrejas, com os templos, o mesmo que está acontecendo lá na Nicarágua. Não duvidem, não duvidem. Depois que hoje cedo eu vi um vídeo de um satanista sorrindo, dizendo que todos eles se uniram, então eu não duvido que a religião, que a cristandade será perseguida no Brasil. Então qual a minha sugestão? Quando você comparecer para votar no segundo turno, no último domingo agora de outubro, leve uma caneta esferográfica como essa, e quando você receber esse papelzinho aqui, o comprovante de votação, rubrique aqui atrás. A minha eu nem rubriquei, eu só coloquei o 22 aqui, mas para o segundo turno, assim que eu receber o comprovante de votação, eu vou rubricar e vou escrever 22 aqui na frente com caneta com tinta azul. E você que vai votar no descondenado, no criminoso, no cachaceiro, no abortista, no satanista, se você quiser levar a caneta vermelha e escrever 13, vai lá, escreva. Agora eu desafio uma coisa: se Jair Messias Bolsonaro não for reeleito pela contagem oficial do TSE, nós vamos reunir todos os comprovantes de votação de segundo turno de quem votou no presidente Bolsonaro
E não venha o TSE, não venha o STF dizer que isso viola o sigilo, não, porque é o seguinte, enquanto eu estou na cabine votando, aquilo ali é sufrágio universal, direto e secreto. Mas depois que eu terminei a votação, depois que eu vi a musiquinha, depois que eu recebi isso aqui, o que nasce é um ato administrativo. E não existe ato administrativo sem controle, só que vocês negam à população brasileira o controle sobre o ato administrativo em que se transformou o voto cidadão. Então, eu desafio, se o nosso presidente não for reeleito no segundo turno, se Carlos Manato não for eleito governador, nós vamos reunir todos os comprovantes, com 22 escrito aqui ó, em letra azul, e rubricados aqui, a rubrica do eleitor. Às vezes a gente precisa disso aqui do original, para concurso público, né? Para só tirar uma cópia autenticada. Nós vamos fazer multirões de advogados. Você chega lá com a sua cópia, não vai precisar pagar autenticação não. O advogado mete o carimbo de confere com o original e autenticado está. Nós vamos contar e nós vamos entregar nas portas dos quartéis. Não para que os comandantes contem, porque a gente sabe que tem muito comandante de Força Armada, infelizmente, tem muito comunista infiltrado nas Forças Armadas. Se não fosse assim, a intentona comunista lá da década de 30 não teria acontecido. Ela começou porque haviam militares infiltrados. Então, eu não vou entregar aqui para o comandante 38B contar, não. Nós vamos contar, nós vamos entregar nas mãos do comandante para que seja encaminhado ao alto comando, ao Estado-Maior das Forças Armadas, para que as Forças Armadas façam a conferência. Então eu convido a você capixaba, você que é brasileiro, você que é cristão, basta pensar em quem Jesus votaria. Se Jesus fosse um de nós, ele não votaria no abortista, ele não votaria num satanista. Então eu conclamo você, e conclamo você que se elegeu senador, você, Magno Malta, conclamo aos nossos deputados federais que formam a base governista, aos deputados estaduais, vamos se reunir. Quem puder, leve uma caneta azul, mas eu estou chamando esse pessoal para a gente. Não haverá boca de urna, por exemplo, se eu comprar 1000 canetas e ficar ali, não preciso nem ficar a mais de 100 metros da sessão, não. Eu não vou estar pedindo voto para ninguém, simplesmente eu vou estar entregando uma caneta azul nas mãos de quem esqueceu, quem não pôde levar. Mas a ideia é escrever o número 22 do comprovante de votação, rubricar atrás e guarde. Ninguém precisa saber, mas se for preciso fazer uma recontagem de votos baseado nisso aqui, ninguém vai poder contestar. Então fica aqui a ideia, é esse o nosso desafio. E até fazendo um trocadilho, né? Vocês lembram daquela musiquinha que enchia a paciência lá, tal da caneta azul? Eu descobri que é de um tal de Joab, e o Joab, ele é do Maranhão, ele se candidatou pelo PL, mesmo partido do presidente. Lembra da musiquinha? Caneta azul, azul caneta, nossa! Mas eu pensei uma coisa, sugiro ao pessoal do PL, tá? Que procurem o Joab, negociem com ele os direitos autorais para poder usar o jingle dele, e a gente passa a cantar o seguinte, ó. Caneta azul, azul caneta, é o 22 e tá gravado com minha letra. Caneta azul, azul caneta, é o 22 e tá gravado com minha letra. E a gente vai ganhar esse jogo, gente. Se Deus quiser. Brasil acima de tudo, o Espírito Santo é maior e Deus acima de todos.